pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Ailana Dutra Santos e estou aqui na disciplina de Gestão de Operações e Logística 1. Hoje falaremos, na unidade 2, sobre o gerenciamento da administração de recursos materiais. Trataremos esses principais conceitos deste tema, falaremos também de distribuição física, gestão de transportes, gerenciamento de custos, gestão de compras e gestão de fornecedores. Vamos começar? Então, pessoal, nós verificamos aí na unidade anterior que a logística é um processo e, sendo assim, ela é vista, ela é observada de forma sistêmica. Então, ela tem ali várias etapas, que compõem todos os integrantes da logística, com a entrada por meio dos atores dos processos logísticos, e aí há uma transformação, uma evolução ali por meio dos fornecedores, que vão atender a organização privada, a indústria, uma organização pública, e por fim a saída, é o atendimento aí dos clientes e cidadãos. Então, pessoal, para que os fornecedores saibam o que a organização quer, quando ela quer, como ela quer que algo seja feito, é necessário, então, obviamente, que haja aí uma troca de informação muito clara, tá? Então, uma vez que o fornecedor tenha tudo que a organização precisa, ele vai enviar esses produtos, vai ser escolhido ali um modal de transporte, e vai haver ali o atendimento ao cliente, tá? Então, esse processo lá nos Estados Unidos é denominado de suprimento físico. Aqui no Brasil, nós tratamos dele, como a administração de materiais. Então, a definição de material, pessoal, é todo bem que pode ser contado, registrado e que tem por função atender às necessidades de produção ou de prestação de serviços de uma organização, seja ela pública ou privada. Já então, a administração de materiais é um conjunto de atividades que tem por finalidade o abastecimento de materiais para a organização no tempo certo, quantidade certa, na qualidade solicitada, sendo tudo isso adquirido, conquistado no menor custo possível. Então, sim, tem similaridade com logística, visto que é um dos processos da logística, tá? As principais atividades, pessoal, da administração de materiais são manutenção de estoque, processamento de pedido, compras, programação do produto, embalagem de proteção, armazenagem, manuseio de materiais, manutenção da informação e transporte. Então, pessoal, tendo o exemplo ali da merenda escolar, o processo da administração de materiais, a gente compreenderia, então, que a fábrica seria a merendeira, os estudantes seriam, então, ali os clientes, e os fornecedores, aqueles que abastecem ali para que seja feita a merenda, os supermercados, cooperativas, atacadistas e tudo mais. E a distribuição física? A distribuição física também é um processo de logística e ela ocorre paralelamente à administração de materiais. Então, a distribuição física, ela trata do processamento de pedidos, do transporte, da estocagem de produtos acabados e da armazenagem dos produtos finais da organização, cobrindo ali todas as atividades que vão desde a saída do produto até a entrega no cliente final. Então, pessoal, vamos falar aqui sobre as principais atividades da distribuição física. Ela tem ali como principais atividades o serviço ao cliente, previsão de demanda, controle de estoques, processamento de pedidos, suporte aos serviços e reposição de partes, seleção de locais de fábricas e de armazéns, empacotamento, manuseio de bens de estoque, gerenciamento de rejeitos e de sobras. Mas é importante que se diga que as principais atividades mesmo são o transporte e o gerenciamento de estoque, tá? Também está dentro ali das atividades de distribuição a logística reversa, que é uma pauta muito tratada hoje em dia, especialmente na parte de gestão ambiental, tá? E trata-se de trazer de volta, de devolver, de retornar à indústria, produtos com defeitos, produtos rejeitados ou produtos que serão tratados e realocados ao mercado de outra forma. A distribuição física, pessoal, ela pode ser observada ali de acordo com o mercado que ela atende. Então, é uma distribuição física voltada para consumidores finais, então ela vai visar o quê? Satisfação das necessidades desses consumidores, ela vai ser tratada em pequenas quantidades, e o volume de venda será muito mais alto, tá? Já, se nós formos considerar aqui a questão de consumidores industriais, a gente vai
visar ali a produção de algo novo, né, de produtos novos, serviços novos, mais a parte de suprimentos, em grande quantidade, porém menos volume de vendas, tá? Não é menos valor, é volume. E também visando aí os consumidores intermediários, né? Nós podemos perceber aqui em relação a grandes quantidades, né, que vão distribuir aí para consumidores finais ou industriais, são números menores, né, e tem a prática ali da revenda. Então, pessoal, isso interfere o quê? Nos canais de distribuição, né? O canal de distribuição, ele vai depender ali de acordo com o mercado, tá? Então, se é um mercado que atende direto o consumidor final, ele é um tipo de mercado. Se é um mercado que atende um varejista, se ele atende um atacadista, ele tem ali mais processos, né? Mais intermediações, vamos assim dizer. E se ele atende a um intermediário mesmo de fato, ele vai ter mais intermediações, né? Me repetindo, porque ele vai passar por mais processos até chegar ali no consumidor final. Então, pessoal, voltando aqui um pouquinho, os canais de distribuição correspondem, então, a um conjunto de organizações que participam do fluxo de produtos, desde ali o fornecedor da indústria, passando pela própria indústria que produz ele até o cliente final. Então, os canais de distribuição são usualmente formados por atacadistas, varejistas, distribuidores e revendedores, como eu mostrei agora há pouco para vocês, e eles dependem do mercado em que ele está inserido. Está bem até aqui? Vamos continuar então. Então, pessoal, com relação aí ao canal de distribuição, nós entramos já então na questão do transporte na distribuição, os tipos de transporte que nós temos que considerar aí na distribuição, tá? Então, a gente pode considerar uma distribuição 1 para 1, em que nós temos aqui, pessoal, a exemplo, o container, né, que vai lotado, né, com um único carregamento, tá? Um único ponto de destino. Vocês podem ver aqui pelo esse container aqui azul, que tem as siglas FCL, que significa Full Container Loaded, ou seja, container totalmente carregado, tá? A vantagem aqui, quando a gente usa esse tipo de transporte, né, é que é um custo menor. Aí, pessoal, temos também a distribuição para muitos, né? E aqui ela é representada ali naquele container vermelhinho que tem a sigla em cima LCL, que significa Less than a Container Loaded, ou seja, menos do que um container carregado, né? Lotado, vamos assim dizer. Aqui, pessoal, a carga consolidada, ela vai sair da origem, né? Sem a lotação completa ali, esse container não vai sair cheio, lotado, e aí ela vai passando por diversos pontos, né, pegando ali e juntando cargas até que ele fique cheio e vai sendo distribuído ao longo do caminho também, tá? Costuma ser mais custoso, né, esse processo, e tem também a problemática que os volumes são variados, né, então aí é uma dificuldade na acomodação, tá? Ele é bem ideal para ser usado com caminhões, aqueles caminhões que tem ali a abertura lateral. E aí, pessoal, nós consideramos aqui os planos de transporte, né? O planejamento do nosso transporte. Se for no caso da consolidação da carga, né? Ela é uma força econômica, né? Muito importante aí na logística, tá? Considerando a questão da vantagem de economia de escala, né? Porque às vezes empresas com poucas cargas não têm a opção de enviar, de fechar, né? Uma carga cheia, né? Que a gente chama. Então, pode utilizar aí esse LCL, né, carga consolidada, tá? Então, voltando ali ao exemplo da merenda, né, até o ponto que nós estávamos tratando anteriormente, o gestor estava pensando apenas na administração de materiais, né, trazendo ali da fábrica a merendeira para atender os clientes, que são os estudantes, e vindo trazendo produtos dos seus fornecedores, tá? Agora, vamos avançar um pouquinho. Vamos considerar que ele precisa tirar esses produtos da cozinha, né? E levar até a cantina. E considerar aí que essa cantina e essa cozinha sejam distantes um do outro, né? Às vezes até vamos supor que tem que atravessar um pátio, que tem que atravessar que é feito numa localidade levado para a escola, por exemplo, né? Um lugar diferente. Se a gente pensar nisso, a gente tem que considerar o meio de transporte que nós vamos utilizar, a forma como nós vamos descarregar, né? A forma como o produto final será embalado, como que ele vai ser armazenado,
né? Como que ele vai ser entregue ao cliente final, que no caso é o estudante. Então, ele vai passar aí por essa etapa do processo logístico que nós estamos chamando até então de distribuição física. Então, dentro das considerações que nós estamos fazendo até aqui, a gente tem que avançar um pouquinho para considerar aí a parte de gestão de transportes. A gestão de transportes, pessoal, quando existe um sistema de transporte acessível, eficiente, né, só há vantagens, né? A redução de preço, né, do transporte, acesso a matérias-primas de menor valor, né, a desenvolvimento no local também, há um aumento ali na área de comercialização. Então, pessoal, quando o sistema de transporte, né, ele é eficiente, a indústria que é ali instalada, né, que ali, as empresas que são ali geridas, as organizações que estão ali nessa região, passam a alcançar distâncias maiores, com custos melhores, né? E isso permite que se dispute novos mercados, às vezes até mercados internacionais. No entanto, eu disse que são só vantagens, mas me desmentindo, na verdade, tem umas desvantagens, mas eu considero elas menores, tá? Essas desvantagens são as seguintes, como você melhorou a eficiência do transporte para você, como você tem ali um transporte mais eficiente para você, né? Você melhorou, mas como existe um transporte melhor para você e você vai aproveitar isso, o seu concorrente também pode aproveitar, tá? Então, concorrentes externos também poderão disputar esse mercado local. E isso não é uma preocupação nossa aqui tão grande na administração pública. Na verdade, ao contrário, né? A administração pública ela vai pensar em ter, de fato, ali essa questão do desenvolvimento local, tá? E aí, pessoal, considerando o nosso planejamento, né, o nosso gerenciamento aqui de materiais e distribuição, a gente tem que pensar nos modais de transporte que nós vamos utilizar. É importante que se diga que o transporte representa até 70% dos custos logísticos. Então, é muito importante, é essencial, né, que nós saibamos utilizar e escolher os transportes, os meios que são mais eficientes, mais benéficos ali para a organização. Então, quais são os tipos de modais que nós temos, né? O modal ele é definido de acordo com base no tipo de veículo e no ambiente em que ele está, tá? Então, nós temos aí os modais, deixa eu voltar aqui, os modais marítimo, fluvial, lacustre, ferroviário, rodoviário, dutoviário e aéreo. Como que a gente decide qual modal que nós vamos utilizar, né, pessoal? Bom, a gente vai avaliar qual facilidade que ele oferece, né? Ele tem um transit time interessante. Transit time, pessoal, é tempo de trânsito em inglês, tá? Ele tem uma eficiência melhor, né, de carregamento. Ele tem um tempo de operação maior ou um tempo de operação menor, porque um tempo de operação acaba atrapalhando ali as decisões, né? Acaba diminuindo o transit time, se você for pensar, né, depois. E o que mais, pessoal, que nós vamos falar aqui? Vamos falar, então, da questão aqui da comparação entre os modais, tá? A comparação entre os modais, eles vão ser de acordo com as suas características. Então, eu tenho aqui este quadro aqui, né? Que é um quadro que está disponível lá no caderno da disciplina, tá? Eu recomendo fortemente que vocês olhem e comecem ali a considerar, né? A comparar. Nós não temos um tempo muito extenso para poder falar de um a um. Eu vou só chamar a atenção aqui para vocês para as duas primeiras características, considerando aí custo e cobertura de mercado. Então, o frete rodoviário, por exemplo, ele tem um custo moderado, já o frete aéreo tem um custo alto, né? Já em relação à cobertura de mercado, pessoal, o frete rodoviário ele cobre de ponto a ponto, né? Ele consegue sair ali do fornecedor e entregar na porta do cliente final. Já o transporte aéreo, ele vai entregar de terminal a terminal, de aeroporto a aeroporto, e você ainda vai ter que pensar, né, num outro transporte, num transporte auxiliar ou complementar, para levar aí essa carga até o cliente final.
Então, é isso aqui que eu estava falando para vocês com relação ao tempo de operação, né? Por exemplo, um tempo de operação ferroviário é um pouco maior também. Deixa eu ver se ele está por aqui para eu mostrar para vocês. Pois é, ele não está com este nome aqui, pessoal, mas vocês podem pensar aqui, considerar entre cobertura de mercado e disponibilidade, né? O frete rodoviário, por exemplo, ele tem uma disponibilidade alta. Já o frete aéreo, ele tem uma disponibilidade moderada, né? O ferroviário é de baixa a moderada. Por quê? Porque demora mais para o trem passar, né, naquele terminal. E às vezes, se você tiver pressa para a entrega da mercadoria para o seu cliente, talvez não seja algo viável, tá? Um outro tópico que eu quero chamar a atenção de vocês é que esses últimos dois, confiabilidade e nível de risco. Observem aqui que o rodoviário ele tem uma confiabilidade média e um nível de risco alto. Já o aéreo ele tem uma confiabilidade alta e um nível de risco baixo. Essa questão de nível de risco, pessoal, é uma preocupação que se tem. Por que o rodoviário tem um nível de risco alto, né? É por questão, pessoal, de roubos, danos, acidentes, né? Então, a gente é uma preocupação quando nós consideramos aqui o modal que nós vamos utilizar. Atualmente, as empresas, a maioria das empresas, oferecem aí sistemas de rastreamento de carga, tá? Esses sistemas aí, eles vão disponibilizar para nós um acompanhamento ao longo do percurso, né? Possivelmente por meio de GPS. E aí, pessoal, o que acontece é que esses sistemas de rastreamento, eles agregam ali um valor, né, ao custo do transporte também, tá? Quanto mais preciso, maior vai ser esse valor. E aí, falando um pouquinho de custos de transporte, né, que é importante que nós saibamos para nós possamos nos organizar, nos preparar como administradores, né? É importante que se diga aí que o custo ele vai ser dividido ali em duas grandes classes. Temos aí, então, o custo direto, né, que ele está diretamente relacionado à operação de transporte, tá? Motorista, combustível, o preço do veículo, enfim. E temos também o custo indireto, pessoal, que são aquelas despesas relacionadas à organização, não estão diretamente ligadas à operação. Setor de contabilidade, vendas, recursos humanos, etc. Aquelas que são essenciais para que a organização esteja ali, né, em funcionamento. Outros tipos de custos também, aliás, uma outra forma que nós podemos observar aí os tipos de custo é por meio dos custos fixos, que não se alteram por conta do aumento da produção, né? Como, por exemplo, custo de seguro, né? Custo de folha de pagamento, né? Que a maioria dos casos não se altera, ou custos variáveis, né? Que podem se alterar por causa ali do aumento da produção, como combustível, pneu. É importante que se diga que a observância sobre a alocação de custo fixo, de custo variável, é de acordo com a particularidade de cada empresa e de cada modal, tá? Então, pessoal, isso vai nos trazer, né, vai trazer a ideia, né, a determinação dos custos reais, né? Quanto que de fato é custo fixo, quanto que de fato vai ser custo variável, né? Alguns custos não dá para ser divididos, né? Porque se utilizou ali uma carga compartilhada, transportada em conjunto, com peso diferente, tamanho diferente. Então, como que a gente vai decidir? Vai de acordo com o melhor critério da empresa. Não tem regra para isso, tá? Pois é, os fatores que vão impactar ali nesses custos do modal de transporte, né? Tudo bem que não tem regra, mas tem algumas coisas que impactam e que nós, como gestores, temos que observar. São eles: a densidade da carga, a facilidade de acomodação no veículo, né? Formas de manuseio, o frete mesmo em si. O frete, pessoal, dependendo da região, ele tem um preço diferenciado, tá? Então, tem algumas regiões que não calculam só o frete pela distância, sim pela região em que ele vai percorrer. Por que, Ailana? Por vários motivos. Um dos principais deles é a questão de risco, periculosidade da região, roubos, né? Risco de acidente, também estradas danificadas, tá?
Outra coisa também, pessoal, que se observa aqui é o balanceamento do tráfego ou a questão do frete de retorno. Se a sua carga vai transitar numa região, por exemplo, região de São Paulo, região do Rio de Janeiro, que tem muito frete, que tem muito movimento, né? As distâncias não são tão longas, as estradas são boas, então você chega rápido em vários locais. Esse frete de retorno, às vezes você nem vai pagar por ele, porque o caminhão já vai voltar lotado, né? Ou vai pagar uma porcentagem, enfim. Agora, se são regiões mais distantes, de fato, isso pode agregar aí um custo maior. E também a gente tem que pensar, pessoal, com relação a isso, a gente tem que considerar aí a sazonalidade, tá? A sazonalidade, especialmente quem trabalha com a parte de produtos agrícolas, é muito importante. Por quê? Porque chega uma época, a época das safras, né, que não se encontra determinados tipos de transportes. Tá? Containers, determinados tipos de containers são mais difíceis de encontrar. Por quê? Porque aumenta ali a demanda por esses veículos, por esses meios de transporte. Outra coisa que nós consideramos também são as agências reguladoras, né? As regulamentações, porque elas vão ali monitorar os preços, né? Vão estabelecer parcerias e determinar tetos, tá? Para os fretes e tudo mais. Então, isso é uma questão que nós devemos considerar quando formos fazer aí o gerenciamento de transportes. E aí, Ailana, como é que a gente mensura se a gente está fazendo um bom trabalho? Né? Como é que a gente verifica? Como é que a gente evidencia isso? Há duas formas, pessoal, aqui que nós sugerimos, né? Tem aqui a avaliação do momento de transporte, em que nós vamos usar uma unidade padrão para quantificar o transporte realizado por um veículo ou por uma frota inteira, tá? Nesse momento de transporte, a gente calcula multiplicando-se a tonelada transportada pela distância percorrida. E o resultado que nós vamos conquistar é a tonelada por quilômetro útil. Então, quando você vê TKU, é isso, tá? E o tempo de trânsito? O tempo de trânsito, pessoal, é o tempo gasto a partir do momento em que o veículo de transporte é carregado, ou seja, a partir do momento que ele é carregado e liberado, tá? Para viajar e até quando ele chega no destino e descarrega a carga, certo? Então, esse índice, pessoal, ele é específico de cada modo de transporte. Então, cada um vai usar ali para medir da forma, de acordo com o transporte que é utilizado, certo? Pois bem, chegamos aqui na parte da gestão de compras, né? Como que nós vamos verificar? Porque está tudo interligado. Nós estávamos falando de administração de materiais, avançamos para a parte de distribuição, falamos aqui da gestão de transporte. Ok, como que isso é decidido? Nós decidimos, isso é decidido, pessoal, aqui dentro, tá? Na parte de gestão de compras. Então, o termo compra, ele pode ser definido ali como aquisição de um bem ou de um bem ou de um direito pelo qual se paga a um preço estipulado, tá? Então, comprar, pessoal, é um conjunto de ações que as organizações devem realizar para adquirir todos os produtos e serviços necessários para a produção ou funcionamento. Então, vai desde a escolha do fornecedor, né, a colocação do pedido, a negociação dos preços, a definição ali do tipo de transporte que vai ser utilizado, o pagamento dos produtos, quem paga o quê, né? O frete é dado, o frete não está dentro do acordo, como que funciona tudo isso. Então, pessoal, o setor de compras, ele vai interagir ali intensamente com os demais departamentos. Ele vai receber ali todo o processo de informação, ele vai receber todas as informações, vai processá-las, vai alimentá-las, né? E vai tomar ali as suas decisões, tá? Então, pessoal, essa decisão, essa interação do setor de compras, né, de comprar algo que outras áreas da companhia necessitam, como produção, logística e tudo mais, vai ser ali primordial para que haja ali a fluidez dos processos, certo? Então, a logística é uma área na qual o setor de compras tem influência direta, por isso que estamos tratando dele aqui nesse momento, tá? E para o bom desempenho aí do ato de comprar, né, pessoal, para que tudo seja feito de forma efetiva, né, a gente precisa considerar ali a questão dos níveis de estoque, que nós falaremos aí na próxima unidade, certo? Deve haver aí o equilíbrio aí na quantidade de materiais, não comprar a mais,
não comprar a menos, tá? Considerar a questão de níveis de estoque, nós vamos falar adiante com relação ao nível de estoque, ok? E também a percepção da escolha correta dos fornecedores, que nós vamos falar agora. Então, vamos tratar aqui da gestão de fornecedores. Como que a gente escolhe um fornecedor corretamente? Quem que é um fornecedor? Né? Fornecedor é uma organização que fabrica ou negocia algum produto, serviço, né? Necessário ao setor produtivo ou ao setor administrativo de uma organização por meio de um processo de compra, em que são estabelecidos contratos de fornecimento ou parcerias para que esse fornecedor passe a entregar determinado produto em prazos acordados ou por meio de contratos, que é sempre bom. Especialmente nós aqui da administração pública gostamos de contratos, né, pessoal? Para que haja ali o cumprimento do que foi acordado apropriadamente. Que critérios que a gente utiliza, então, para ter uma boa escolha, escolher um bom fornecedor? Preço, né? Obviamente. Qualidade. Se tem algum tipo de inovação tecnológica, por exemplo, compra de computador, celulares, né? Tem que pensar nessa parte de desenvolvimento. Agilidade na entrega, né? Confiabilidade nos prazos. Tudo bem, ele deu para mim o menor prazo, mas ele vai cumprir? Né? Ele é confiável? Qual que é o custo logístico? Onde que está esse fornecedor? Né? Porque se ele estiver muito distante, o custo logístico às vezes não compensa. Tem pós-vendas, ele vai ter peça de reposição ou precisa de algum tipo de treinamento, ele dá esse treinamento para a gente? Como que está a saúde financeira desse fornecedor? É porque se eu precisar de um produto que ele tem que estar sempre repondo, né, que eu sempre preciso comprar dele, se ele não tiver uma saúde financeira muito boa, para nós aqui da administração pública é um problema, né, porque além dele não de ter problema, ter dificuldade com relação ali ao atendimento da licitação, né, ele pode não nos atender no longo prazo. Então, a estratégia que nós utilizamos aqui para seleção de fornecedores, né, pessoal, são duas. Uma, ou você faz um relacionamento com ele ou não. A que você não faz é uma estratégia de curto prazo, também chamada aí de spot, tá? Essa estratégia, pessoal, a gente compra o produto e não precisa pensar muito no relacionamento com o fornecedor. A outra, nós estabelecemos ali uma parceria com eles. Tem algumas organizações que fazem uma parceria tão vinculada ao fornecedor que compartilham até os seus sistemas de gestão de estoque, tá? Para que o fornecedor já saiba, por meio do sistema, já observando o sistema do seu cliente, quando que ele já precisa já repor as peças que ele precisa, sem que haja ali, de fato, um pedido efetivo, né? Já fica algo ali acordado entre eles, tá? E aí, pessoal, considerando tudo isso que nós vimos até aqui, nós vamos encerrando essa parte aqui, essa discussão dessa unidade, falando do ciclo de pedido, né? E a eficiência, a necessidade da eficiência do ciclo de pedido. Ailana, por que você está falando disso agora? Porque o ciclo de pedido, ele amarra tudo que nós falamos até aqui, tá? Então, ciclo de pedido, pessoal, é um conjunto de atividades, incluindo todas as atividades da logística, que vão ser realizadas ali para que o produto solicitado seja entregue a um nível de serviço contratado, né? A um nível de qualidade esperado, tá? Então, o tempo do ciclo de pedido é chamado de lead time, né? Em inglês. E é um tempo, pessoal, que é medido a partir do momento em que o cliente faz a colocação do pedido, né? Até o momento em que ele recebe, dentro das condições de qualidade solicitada, a um nível de serviço acordado, a um nível de qualidade contratado. Só entregar de qualquer jeito não cumpre, tá? A eficiência do ciclo de pedido. Então, o tempo do ciclo de pedido é um dos indicadores mais importantes que nós vamos tratar aqui da qualidade logística, e ele vai medir essa eficiência de todo o processo logístico, porque ele vai estar ali inserido na parte de compra, na parte de produção, na parte de manutenção do estoque, na parte de transporte, antes na parte de processamento, até a chegada ao cliente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, né, da unidade 2. Lembre-se, por favor, de verificar ali o fórum da unidade. Bons estudos e até a próxima!